Pessoal, continuando então os exercícios, tá? Eu acabei parando aqui para corrigir, tinha um errinho aqui no exercício que eu até estranhei. Depois que a gente viu, né, o exercício lá se a gente conseguia carregar 1 metro cúbico de água, a gente viu que não, né? Vamos falar desse exercício aqui, né? Então, um manômetro em U indica que a diferença de pressão no escoamento, então eu tenho um escoamento nessa tubulação aqui na figura da esquerda, né? Na verdade aqui eu fiz uma tubulação de seção quadrada, né? Na verdade, o objetivo era fazer uma tubulação de seção circular, né, e não quadrada. Então aqui está escoando fluido, eu estou com o manômetro que medindo a minha pressão efetiva, né, que não contabiliza a pressão atmosférica, né, e eu tenho um manômetro tipo em U, né, medindo essa pressão, onde eu utilizo o mercúrio como fluido de trabalho, o fluido manométrico, né. Então ele pede essa medida dessa pressão efetiva desse fluido que está escoando aqui nessa tubulação, que eu coloquei como uma tubulação de seção quadrada, né? Mede, né? Tem a medida, a altura de cota L é igual a 1 metro, tá? Na verdade, 1 metro é muita coisa, mas isso aí depende também do tipo de escoamento, né? Determine o valor da pressão em kPa, tá? No sistema internacional, mas em kPa, onde sabe-se que a variação de pressão, nesse caso aqui, vai ser igual à massa específica do mercúrio, vezes o g da aceleração da gravidade, e esse comprimento L, tá? Dado pelo manômetro. E também eu peço aqui para fazer tipo uma conferência. Para o valor encontrado dessa pressão, qual que seria esse valor de H? Será que eu posso desprezar esse valor de H? Então esse valor de H a gente vai ver que isso varia de acordo com o nível de pressão. Então ele tem a gente vai ver que ele tem um valor desprezível em relação ao L. Como é que a gente vai calcular isso? As formas, né, que a gente vai usar nesse exercício a densidade do mercúrio ou de uma substância qualquer é igual à sua massa específica de uma substância qualquer, mas que nesse caso é o mercúrio, dividido pela massa específica da água a 4 graus Celsius, que tem um valor igual a 1000 kg por metro cúbico. Isolando a massa específica do mercúrio, eu tenho que a massa específica do mercúrio é igual à sua densidade, que é 13,6, vezes a massa específica da água, que é 1000. Tá? O G eu vou adotar 9,81 e a massa específica da água, como eu falei, 1000. Ok? Então a pressão absoluta, né, é utilizada na maioria das análises termodinâmicas. Tá? Deixa eu só ver se está gravando. Ok, está gravando. A pressão absoluta é utilizada na maioria das análises termodinâmicas, tá? Então, em todas as vezes que a gente for fazer uma consulta das propriedades das substâncias, né, a pressão que se deve utilizar nas tabelas, né, que contém essas propriedades termodinâmicas que a gente vai ver logo nas próximas aulas, né, a pressão que ali se encontra é uma pressão absoluta, mas entretanto, a maioria dos manômetros de pressão e de vácuo indicam a diferença entre a pressão absoluta e a atmosférica. Diferença essa chamada de pressão manométrica ou efetiva. Tá? Então, o que acontece? Os manômetros, né, ou barômetro, que mede a pressão atmosférica, né, eles não fornecem a pressão efetiva e não a pressão absoluta. Então, a definição de pressão, substituindo os valores, né, eu tenho que ρ vezes o ρ, aqui seria 13.600, eu botei 13.529, tá? Mas é 13.600, pode adotar 13.600. O G eu botei 9,86, mas vamos colocar 9,81. 1 metro é a altura de cota do nível de mercúrio. Fazendo a conta aqui, eu achei 133.416 Pascal, ou newton por metro quadrado, tá? Fazendo uma análise aqui das unidades, né? Eu coloquei aqui na unidade base no sistema internacional, em função de kg, metro e segundo. Tá? Então, só fazendo aqui uma análise, né? 1 newton por metro quadrado é igual a 1 Pascal. Tá? Ou, então, abrindo que seria um newton no sistema de unidade base do sistema internacional. O newton é 1 kg vezes metro por segundo ao quadrado. Né? Então, dividindo
Newton por metro quadrado, né? Aqui tinha um errinho, eu coloquei, estava vezes, né? Eu coloquei dividido. Eu vou achar que é 1 Pascal e CQD, né? Conforme queríamos demonstrar. Tá? Então, vamos guardar esse valor aqui, tá? Que na verdade aqui seria 133,42 kPa, tá? Eu coloquei 0,41. Então a gente vai calcular o H, esse Hzinho. Como é que a gente vai fazer? Né? Essa parcela, né, da pressão, quando eu desço quando eu desço, né, no manômetro, né, ela é somada, tá? Quando eu subo no meu manômetro em U, tá? Essa parcela aqui, que é ρ GH, tá? Ela é subtraída, tá ok? Então, se eu for percorrer o meu circuito manométrico, eu vou sair desse ponto aqui, ó. Tá? Eu estou fazendo tentando escrever com o mouse, tá, pessoal? Não é muito fácil, tá? Isso aqui eu tenho o meu valor da minha pressão nesse ponto aqui, tá? Desse ponto até esse ponto aqui, tá? Eu tenho o meu valor de H, conforme está aqui, ó. Tá? Então o que eu vou fazer? Vamos olhar aqui, ó. Então eu vou trabalhar sempre vou trabalhar nesse caso com pressões efetivas. Então eu não utilizo aqui a minha pressão atmosférica. Mesmo porque quando eu chegar nesse ponto aqui, né, como eu não estou utilizando a pressão atmosférica, eu vou ter o meu valor igual a zero aqui, né, aqui na direita aqui que eu estou passando o mouse, tá bom? Então eu vou ter aqui minha pressão 1, tá? Vou chamar esse ponto aqui de 1, né? Tá bom? Vou chamar esse ponto aqui de 1, tá? Eu vou descer H, então mais 1000, desse ponto 1 até esse ponto A, aqui meu ponto A, né? É fácil escrever com o mouse, hein? Então meu ponto A, eu tenho que meu fluido é água, então mais 1000, né, positivo, mais 1000, o G é 981, o H é a incógnita que eu quero saber, tá? Desse ponto até o ponto B, não há necessidade de eu descer e subir, porque vão cancelar. Então eu posso dar um salto aqui, ó, a partir desse ponto que tem o mesmo nível, quer dizer, A e B tem o mesmo nível, tá? Então aqui são níveis iguais, tá? Então eu vou partir de A aqui, ó. Como eu vou subir daqui até aqui, nesse ponto, eu vou subir a altura L, tá? Eu vou ter que meu fluido manométrico agora é o mercúrio. Então, como eu vou subir, eu coloco negativo aqui na fórmula na somatória do ρGH, tá? Nesse caso, eu tenho o mercúrio, né? Então, eu isolei aqui em cima, eu isolei a massa específica do mercúrio, então eu tenho que substituir isso aqui lá, DH, densidade do mercúrio, e a massa específica da água a 4 graus Celsius, que é o valor igual a 1000, né? Então eu vou ter meu ρg, aqui o meu ρ do mercúrio é DHG ρH H2O, né, vezes o G vezes o L. O L, né, é igual a 1 metro, tá? Então isolando, né, considerando o meu P1 calculado aqui em cima, né, e considerando o H igual a 1 metro, né, eu vou obter um Hzinho muito pequeno, né, que não chega nem a 1 milímetro, 0,6. É claro que isso depende de cada situação, tá bom? Tá? Vamos continuar aqui. Próximo exercício. Qual é o peso de um corpo que apresenta massa igual a 1 kg no local onde a aceleração é igual a 9,75? Então é um exercício bem simples, né? Lembrando lá da segunda lei de Newton, né? A massa foi dado, o G foi dado, 9,75, o peso é 9,75 newtons, tá? A gente relembrando aí um pouco lá da física, da mecânica, né? Tá? O outro exercício, tá? Deixa eu só ver se está tudo ok com a gravação. Ok, está tudo certinho. Um recipiente tem volume interno de 1 metro cúbico, tá? Contendo 0,12 milímetros de granito, ele tem 0,15 de areia, 0,2 milímetro cúbico de água líquida a 25 graus Celsius. O restante do volume interno do recipiente, ou seja, 0,53 metro cúbico, é ocupado por ar que apresenta massa específica igual a 1,15 kg por metro cúbico. Determine o volume específico médio em metro cúbico por kg e a massa específica média em kg por metro cúbico da mistura contida no recipiente, tá? Então a gente vai usar a fórmula
para volume específico, né? Volume específico é o volume pela massa e massa específica é a massa pelo volume, tá ok? Que é inverso ao volume específico. Então a massa específica é igual a 1 sobre o volume específico. A massa total, tá? Vai ser a massa do granito mais a massa da areia, a massa da água e a massa do ar, tá bom? Só para relembrar aqui, ó, eu tenho um recipiente de volume interno total de 1 metro cúbico, tá? E nesse recipiente de 1 metro cúbico, que é o volume interno dele total, lembrando que esse volume ele não se altera, tá? Ele tem granito, areia, água e ar, tá bom? O volume específico médio, tá, que ele pede no exercício, é o volume total dividido pela massa total. A massa total ele não deu, mas a gente consegue calcular, né, usando as fórmulas correspondentes, tá? E a massa específica é o inverso do volume específico, tá bom? Então, calculando o volume específico médio, eu obtenho a massa específica média fazendo o inverso do volume específico médio, tá? Então, eu preciso calcular aqui o volume, tá? O volume é a massa, né? O meu volume é a massa pela massa específica, tá? Então, eu preciso calcular a massa de cada um primeiro. Então, a massa específica, quer dizer, a massa é igual a massa específica vezes o volume de qualquer tipo de substância. Então, a determinação das massas dos constituintes da mistura pode ser feita utilizando os valores de massa específica apresentados nas tabelas do apêndice A do livro Van Valen, sexta edição, ou qualquer livro que vocês forem consultar, tá? Vocês vão achar essas massas específicas dessas substâncias, tá bom? Tanto do ar como de outros também. Tá? Então, a massa específica do granito é 2.750 kg por metro cúbico, a massa específica da areia é 1.500, a da água, né, varia também com a temperatura, aqui no caso ele deu com 997, não 1.000, e a massa do ar aproximadamente aqui foi colocado como 1,15, tá? Então, essas propriedades elas variam com a variação da temperatura, então a massa específica varia em função da variação da temperatura do seu valor. Inclusive, lá nos laboratórios de transporte, na disciplina EMEI 08, né, a gente apresenta lá uma fórmula empírica, onde você entra com o valor da temperatura da água em Celsius e você tira o valor da massa específica da água, tá, em kg por metro cúbico. Tá? Então, os volumes todos foram dados. Tá? Então, basta fazer a multiplicação e eu vou ter aqui a massa em kg de cada substância. Tá? A massa total é a massa de cada substância em particular, então eu vou ter a massa total igual a 755 quilos. Tá? Assim, eu tendo a massa total, né, e o volume total, tá ok? Eu tendo o volume total, né, eu vou calcular o volume específico. Tá? O volume total, eu estou vendo aqui, né, foi dado, né? Então, um recipiente tem volume interno de 1 metro cúbico. Isso aqui, então, é o nosso volume total, tá? Então, o volume total é dado. A massa total, eu calculei usando essa expressão aqui, massa, usando essa expressão, né? Tirando a massa, isolando a massa dessa forma, né? Que é a massa específica vezes o volume, tá? E assim eu consigo calcular o volume específico médio da mistura, né? Que é em torno de 0,001325 metro cúbico por kg. A massa específica é só fazer o inverso e obtenho 755 kg por metro cúbico, tá bom? Vamos aqui para o próximo exercício, tá? Uma maçã apresenta massa e volume iguais a 80 gramas e volume de 100 centímetros cúbicos quando está em um refrigerador a 8 graus Celsius. Qual é a massa específica da maçã? Né? Então, a massa específica ela é dada pela massa e pelo volume. Então, aqui é uma conta simples, né? Eu tenho que passar esses valores, né, para kg metro cúbico, passando eu obtenho a massa específica da maçã, que é a divisão da sua massa pelo volume específico igual a 800 kg por metro cúbico. Tá? Qual é a massa faça uma lista que apresente duas propriedades extensivas, são aquelas propriedades que dependem da extensão do meu sistema, ou que seja, depende da massa, e três propriedades intensivas da maçã no estado fornecido. Tá?
Então, por exemplo, aqui eu tenho as propriedades, né, eu falei em massa específica, volume específico. Se eu calculei a massa específica, eu posso falar em volume específico. Foi relacionado, foi apresentada a temperatura da maçã a 8 graus Celsius. A pressão nós vamos adotar sendo a pressão atmosférica, que é em torno de 101 kPa. Foi também apresentada a sua massa e o seu volume, tá? Então eu tenho propriedades. Vamos começar aqui pelas propriedades extensivas. Eu tenho a sua massa, que depende da sua extensão, e o volume, tá? E propriedade intensiva, que não depende da sua extensão, né? Eu tenho a massa específica, o volume específico, né? Não depende da sua extensão, né? E a sua temperatura e também a sua pressão, tá? Vocês vão, como eu falei alguma aula anterior, né? Vocês vão ver que as tabelas, né, que apresentam as propriedades termodinâmicas de diversos fluidos que a gente vai ver à frente, ela trabalha com valores específicos, pois não se conhece, né, como eu falei, a massa de de um certo sistema quando a gente for trabalhar com aquele determinado sistema. Por exemplo, a massa de fluido que se encontra dentro de uma turbina, ou dentro de uma bomba, ou dentro de uma caldeira. Então ali trabalha-se com valores específicos, são propriedades intensivas, né, que vão caracterizar o meu sistema, né, tá? Vamos aqui para o próximo exercício, tá? Aceleração normal da gravidade ao nível do mar a 45 graus de latitude é 9,80665. Qual é a força necessária para manter imobilizada uma massa de 2 kg nesse campo gravitacional? Calcule a massa de outro corpo localizado nesse local, sabendo que é necessária uma força de 1 N para que o corpo permaneça em equilíbrio. Tá, a nossa fórmula aqui, revisando as leis das físicas, né? Tá ok? Nós vamos usar a segunda lei de Newton, né? Tá? A gente vai fazer um somatório das forças, né? Então, primeiro ele fala que o corpo vai ficar imobilizado, né? Então, primeira parte, qual é a força necessária para manter imobilizada uma massa de 2 kg? Tá? Então, nesse caso aqui, né? Eu preciso fazer uma força, né, para segurar esse sistema imobilizado, né? Então essa força aqui, evidentemente, vai ser igual ao seu peso, né? Então eu tenho o somatório de forças, né? É igual, ele não vai ter nenhuma aceleração. Esse somatório de forças é a minha força que vai segurá-lo menos o peso, tá? Como esse corpo está imobilizado, a sua aceleração é zero. Então eu tenho que a minha força é igual a mg, né? Fazendo um cálculo, eu tenho que a força para manter o imobilizado é igual a 19,613 newtons, tá? Ele pergunta assim, calcule a massa de outro corpo localizado nesse local, sabendo que é necessário uma força de 1 newton para que o corpo permaneça em equilíbrio, tá? Então, no caso, eu tenho a mesma situação, né, que o meu corpo vai estar imobilizado, né? Só que ele pede para calcular a força, ele pede para calcular a massa, né, de outro corpo localizado nesse local, sabendo que vai se fazer para manter imobilizado uma força de 1 newton, né, e não 19,613. Então, se eu for usar, vou estar no mesmo campo gravitacional de 9,80665, só que para manter imobilizado, eu só vou ter disponível apenas 1 newton. Então, para manter imobilizado, a massa teria que ser de 0,102 kg, tá? Então, é um exercício simples, mas que a gente vai mais para frente precisar ter essas noções de força, pressão e etc. para os exercícios, quando a gente for lá calcular trabalho de compressão, trabalho de compressão, de expansão e por aí vai, tá? Mais um exercício aqui, né? Um automóvel se desloca a 60 km por hora. Suponha que ele seja mobilizado em 5 segundos, né, através de uma desaceleração constante. Sabendo que a massa do conjunto automóvel motorista é de 1.075 kg, tá? Determine o módulo da força necessária para imobilizar o conjunto. Ok?
Então o automóvel está se deslocando a uma certa velocidade e vai ser mobilizado, ele leva 5 minutos para parar. Tá? Então calculando, a gente tem que a segunda lei, e a sua aceleração né, é a variação da velocidade pelo tempo. Né? Então calculando, né, essa aceleração, né, a gente vai achar que o valor dela é 3,333. Né? Então eu vou fazer uma conversão aqui de unidades, né? Poderia pegar aqui o 60 dividir por 3,6, né? Tá ok? Eu iria achar aqui a sua velocidade, né? Para calcular a sua aceleração. E o tempo, né? Que ele pede para ser mobilizado, eu calculo sim a sua aceleração. Então o que acontece? A sua força resultante vai ser a sua massa vezes essa sua aceleração. Então determina o módulo da força necessária para mobilizar o conjunto. Então em módulo, né, eu tenho que uma força para, se o veículo está em certa velocidade, né, ele está com uma certa energia, né, energia cinética. Então para que eu possa imobilizá-lo em 5 segundos, né, eu preciso dessa força em módulo de 3.583, né? Basta pegar a sua massa, né, e multiplicar por essa aceleração que ele vai parar com essa força sendo aplicada ao sistema, que no caso aqui é o automóvel. Tá bom? Aqui um exercício parecido com aquele outro, né? Só que agora ele tem uma aceleração constante, né? Igual a 9,5. Né? Então eu tenho, se eu for fazer aqui, ó, a somatória das forças, eu tenho uma força que age para cima, só que aqui ele não vai estar imobilizado, né? E menos o peso. Só que agora eu vou ter a força que age para levá-lo, esse meu sistema, a uma certa aceleração, menos o peso igual a massa do mesmo vezes a sua aceleração. Né? Então, isolando a força que ele pede no exercício, né, passando mg para lá, eu vou obter que é necessário para que ele apresente uma aceleração de 9,5, essa força de valor de 2.300. Então vamos ler aqui, ó. Um balde contendo concreto, tá, com massa total igual a 200 kg é movimentado por um guindaste. Sabendo que a aceleração do balde em relação ao chão é de 2 metros por segundo quadrado, tá, determine a força realizada pelo guindaste. Tá? Admita que a aceleração local da gravidade apresenta módulo igual a 9,5, tá? E não 9,81. Tá, okay? Então, nesse caso, ele pede essa força, onde o meu balde vai ter uma aceleração em relação ao chão de 2 metros por segundo quadrado, não mais está equilibrado. Tá, okay? Então, nesse caso aqui, né, eu tenho essa força, aqui já não é mais nulo, né, esse MA aqui. Ó. Então, eu vou ter uma aceleração desse meu sistema, que é o balde, contendo esse concreto. Tá, ok? Então, no exercício anterior, né, essa força, essa parte aqui é anulada, né? Nesse exercício aqui, né, eu tenho uma aceleração que ele fala que é de 2 metros por segundo quadrado. Tá? Vamos fazer o outro exercício. Deixa eu dar uma pausa aqui para tomar uma água. Pessoal, continuando aqui então. Dei uma parada aqui para tomar um café. Aqui eu tenho, né, deixa eu desenhar aqui, eu tenho um recipiente, né, nesse exercício aqui. Tá? Ele fala que tem um volume total de 5 metros cúbicos. Tá? Esse exercício tem que tomar um pouco cuidado, que ele fala assim que ele tem 900 kg de granito e ar. Né? Então, esse 900 fica complicado, então o português aqui não está bem claro, né? Mas se a gente considerar que é 900 kg de granito, tá? Quilo de granito, tudo bem, né? Não fica... vou botar aqui granito, tá? Tá ok? E ele deu... Né, ele não fala massa de ar, a massa de ar a gente vai ter que calcular. Tá? Eu vou ler aqui, né, um recipiente fechado, né, com volume de 5 metros cúbicos, tá? Contém 900 kg de granito
e ar, né? Ele não fala que a massa poderia ser 900 quilos em conjunto, né? Granito e ar, né? Mas como ele deu a massa específica separado aqui, a gente consegue calcular, né, a massa de ar, né? Tá? E então ele deu a massa específica do granito 2.400, a massa específica do ar 1,15, né? Geralmente pode também ser em torno de 1,2. Determine a massa de ar, tá? Contido no recipiente, e o volume específico do granito, tá? Então o primeiro passo se ele deu, a gente tem essa fórmula aqui, né? Tá? A massa é igual a massa específica vezes o volume. Tá? A gente vamos calcular então a massa de ar, considerando que o volume total foi dado, né? E considerando que o 900 kg aqui é de granito, né? Tá? E não a soma 900 kg é granito mais o ar, mesmo porque ele deu aqui as massas específicas de cada um. Tá? Então a massa específica do ar, tá, é 1,15. Então o volume total que ele deu, que é 5 metros cúbicos, menos o volume do granito, tá? Eu vou ter o volume do ar, tá, ok? Então o volume total menos isso aqui é o volume, tá? Massa do granito pela massa específica do granito, isso aqui é o volume do granito, tá? Então eu vou ter o volume, tudo isso aqui é o volume do ar. Então eu tiro a massa do ar em quilos, que dá 5,32, tá bom? E depois ele pede o volume específico do arranjo das duas substâncias. Então eu tenho o volume específico é o volume pela massa, tá? Então o volume total ele deu que é 5 metros cúbicos e a massa total, porque ele pediu do arranjo, né? Então esse arranjo envolve o granito e o ar, é 900 kg de granito mais 5,32 do ar. Aí eu calculo então a massa específica, tá? Então vou apagar aqui. Então é só um cuidado aí com português, né? Próximo exercício. Um tanque ele apresenta duas partições separadas por uma membrana, tá? Então eu tenho um tanque, a partição A eu tenho um fluido que tem massa de 1 kg e o volume seu é 0,5 metros cúbicos. Na outra compartição eu tenho um fluido B, né, com a sua massa específica 0,8 e o volume 0,75 metros cúbicos, né? Então a partição A contém 1 kg de ar, né? Então eu tenho o ar aqui no lado esquerdo e o volume igual a 0,5. O volume da partição B é 0,75, como falado aqui, e esse também contém o ar com massa específica de 0,8. Tá? Então o que acontece? A gente dá um peteleco, né, nessa membrana, ela se rompe, né? A membrana então é rompida, né? Se eu cutucar aqui, mexer nela, né? E o ar atinge um estado uniforme, né? Então determine a massa específica do ar no estado final do processo. Sabe-se que a massa específica é a massa por unidade de volume, tá? Então essa aqui é a massa específica, é a massa por unidade de volume. Então eu vou ter a massa, vamos fazer por partes aqui, ó. A massa total é a massa no compartimento A mais a massa no compartimento B. A massa A foi dada, tá? A massa no compartimento B ela não foi dada, mas foi dado a sua massa específica, o volume, né? Então eu consigo dessa fórmula aqui tirar a massa para a massa B no compartimento B. Então a massa no compartimento B é a massa específica vezes o volume. Tá? Com isso eu tiro a massa total de 1,6 kg, que é a condição final que eu tenho aí. O volume total no compartimento A e no compartimento B foram dados, né? Então eu tenho um volume total de 1,25 metros cúbicos. A massa, ele pede a massa específica, né, no processo final. Então a massa específica é a massa total, né, que foi calculada aqui 1,6 kg, dividido pelo volume total, tá, que foram tanto volume A e volume B também foram dados, que é 1,25. Dividido, eu vou ter aqui minha massa específica do ar em torno de 1,28 kg por metro cúbico, tá bom? Próximo exercício, tá? É um exercício parecido, eu vou passar aqui rapidamente, tá?
pelo vídeo, vocês depois tentem resolver aí, tá? Usando o pause do vídeo. Ok? Vamos resolver isso aqui, ó. Então o outro lá, vocês usando o pause do vídeo, vocês tentam, né, ver a resolução aí, né? Tá ok? Acho que deu para pegar aí, né? Opa, eu não posso passar rápido, né? Só. Ok. Ok. Ok, tá? Se tiver algum erro aí na resolução, depois vocês me falam aí. Então eu tenho aqui, eu tenho aqui a pressão máxima no fluido, utilizando um macaco hidráulico, é 0,5 megapascal, tá? Esse 0,5 megapascal é o mesmo que 10 a sexta newton pascal, tá certo? Depois dá uma conferida aí. Eu acho que eu errei aqui, hein? Mas depois vocês conferem aí se está certo aí, ó. Tá? O 10 megapascal, o mega é 10 a sexta, né? Tá? Então acho que aqui é 10 a 5. Deixa eu parar o vídeo aqui para conferir isso aí. Então, continuando aqui, pessoal, eu dei uma conferida aí, né? Então, aqui é 5 vezes 10 a quinta, tá? Então, a pressão máxima no fluido utilizado em um macaco hidráulico é 0,5 megapascal, que é igual a 5 vezes 10 a quinta pascal, tá? Mas o resultado aqui tá certo, eu acho que na hora de escrever, aqui em vez de ser 6 é 5, tá? Deixa eu ver só se está gravando. Ok. Tá ok? Sabemos que o macaco deve levantar um corpo com massa de 850 kg, determina o diâmetro do conjunto cilindro-pistão que movimenta o corpo, né? Adotar G igual a 9,807. Então as formas que a gente vai usar, né, da segunda lei, né? Peso igual a mg, área πd2 sobre 4, né? Então com o pistão no descanso, né, o balanço de força estática então eu tenho que a definição de pressão é igual a força sobre área, né? Se eu isolar aqui a força, eu tenho que a força é igual a pressão vezes a área, né? E por sua vez, né, e o peso deste é igual a mg, né? Então ele fala que a pressão máxima do fluido utilizado no macaco hidráulico é 0,5 megapascal, sabendo que o macaco deve levantar um corpo de 850 quilos, né? Então eu vou ter um ponto de equilíbrio aí, né? Com essa pressão e esse peso, né? Então o que eu vou fazer? Essa pressão, né, ela vai me dar uma certa força, né, e essa força deve ser igual ao peso, né, desse corpo, tá certo? Então eu vou igualar aqui da definição de pressão igual a força sobre área, eu isolo a força, eu vou igualar essa força igual ao meu peso. Então aqui eu tenho, tá, o meu peso do meu corpo e essa força que ele vai exercer, que é determinado pela sua pressão máxima, que foi dado igual a 0,5 megapascal, tá? Então igualando, né, eu vou ter que igualando essas duas expressões, essa com essa, eu vou ter que a minha pressão vezes a área é igual a minha massa vezes o G, né? Tá? Então o meu corpo, né, a massa do meu corpo é 850 quilos, né? Então dá aqui, substituindo a área que é πd2 sobre 4, eu vou obter o meu diâmetro necessário para que eu tenha esse equilíbrio, né, dessa pressão que vai conseguir sustentar esse corpo de 850 quilos, né? Tá ok? Então eu peguei aqui, abri o a área é igual a πd2 sobre 4 e isolei o D, né? Então a massa é a massa do corpo, G é a aceleração local, né? Essa pressão lá do meu fluido utilizado no macaco hidráulico e o π, e resolvendo essa equação aqui, né, eu vou obter o meu diâmetro de 0,146 metros, né? Então só para ficar mais, passar isso para milímetros, né, é mais fácil da gente, isso aí vai dar em torno de 145,7 milímetros, tá bom? Vamos aqui para mais um exercício, né?
Isso aqui, sendo a massa específica, né, de uma certa substância igual a 1030 kg por metro cúbico, né, achar sua densidade. Então é um exercício que a gente já fez indiretamente na hora que a gente calculou, né, a massa específica do mercúrio, né. Então a densidade é a massa específica de um certo fluido qualquer pela massa específica da água a 1000 graus Celsius, desculpe, a 4 graus Celsius, né, que é igual em torno de 1000 kg por metro cúbico, né. Então se eu multiplicar tanto em cima por baixo, tanto em cima e embaixo, numerador e numerador, por aceleração da gravidade G, eu tenho aqui em cima meu peso específico do fluido e embaixo meu peso específico da água a 4 graus Celsius, né. Calculando, eu vou ter a minha densidade dessa substância igual a 1,03, é um valor sem dimensão, adimensional. Tá? Aqui eu vou passar rapidamente, né? Aqui vocês vão ver um exercício legal, interessante, que por que esse exercício aqui responde, né? Por que quando eu coloco uma garrafa cheia de água no congelador, né, ela quebra ou racha, se for um recipiente de plástico, né? Se for de vidro, ela quebra. Então aqui esse exercício vocês vão dar uma olhadinha, ele está resolvido, né? Vocês vão verificar por que isso acontece, por que a água, ao se condensar, ela vai rachar, por exemplo, se eu colocar um recipiente no congelador, né? Vocês podem olhar devagar aí, tá? Ok? Então aqui significa que vocês vão analisar com calma que o seu volume aumenta quase que 10%, né? Por isso que vai quebrar ali a garrafa, tá bom? Depois vocês usem um pausa aí, tá? A gente já está finalizando. Mais um exercício aqui para a gente finalizar, tá? Acho que esse é o último. Para não ficar muito cansativo, tá? Esse aqui também é de cálculo de pressão absoluta, bem simples, mas vamos comentar com vocês. Eu tenho, deixa eu diminuir aqui um pouco. Um manômetro de mercúrio, né? Ele está medindo a pressão do condensador. Então eu tenho aqui um manômetro de mercúrio, tá? Aqui eu tenho um condensador, que é um trocador de calor, né, que vai operar uma pressão de vácuo, né, abaixo da pressão atmosférica, né, de uma usina. Um manômetro, repetindo, um manômetro de mercúrio está medindo a pressão do condensador de uma usina térmica de vapor e tem a leitura de 63 centímetros de vácuo. Quando ele fala, no caso aqui, vácuo, significa que minha pressão é negativa, tá? Então, quando eu vou fazer os cálculos, eu tenho que colocar o sinal negativo, tá? Porque ele falou que é pressão de vácuo. O barômetro, né, que mede a pressão atmosférica no escritório, né, da usina, registra uma pressão atmosférica de 76 centímetros de mercúrio, né? Então, ele deu as duas pressões à altura de cota, tá? Então, eu posso trabalhar com as duas e obter a pressão absoluta, se for o caso, né, sem fazer a transformada para Pascal. Qual será a pressão absoluta no condensador em Pascal? Mas ele pediu já aqui em Pascal, mas eu posso fazer, né, calcular aqui sem fazer transformar centímetros para metros e depois para Pascal. Então ele deu a pressão atmosférica 72 centímetros de Hg, tá? Eu tenho algumas relações que eu vou usar, né? Relação de forças, 1 kgf é 9,8067 newtons, tá? Essas relações, né, a gente dá na prova. Tá, ok? 1 milímetro de Hg é igual a 13,6 kgf por metro ao quadrado. Tá? Então, relação que ajuda bastante. A fórmula pressão atmosférica, a pressão absoluta é igual à pressão atmosférica, mais ou menos a pressão manométrica. Né? Então, se a pressão do meu fluido é abaixo da pressão atmosférica, então a minha pressão efetiva ou pressão manométrica é negativa. Então, eu tenho que essa minha pressão manométrica, como ele fala, é a minha pressão de vácuo. Né? Então essa é igual à minha pressão atmosférica menos a pressão absoluta, tá? Ele pediu qual será a pressão absoluta no condensador, né? Então eu tenho aqui uma ilustração do meu problema, né? Eu tenho aqui a carcaça, né? Aqui esse desenho representando o condensador, que é um trocador de calor que vai servir para transformar aquele vapor d'água que se encontra numa mistura bifásica, né? Ou seja, ele se encontra uma mistura de água, né, de água e vapor d'água, né? Então o objetivo dele é fazer uma troca de calor com água de resfriamento para poder condensar toda essa água e essa água continuar no meu ciclo termodinâmico, né? Então ele mede aqui uma pressão, é uma figura ilustrativa, evidentemente, né? Ele mede uma pressão de vácuo de 63 centímetros de mercúrio,
né? O meu fluido manométrico aqui é o mercúrio, e a pressão atmosférica mede, o valor dela é 76 centímetros de mercúrio, tá? Então, conhecendo a pressão de vácuo, né, e a pressão atmosférica, e substituindo, né, nessa expressão aqui, né, então eu tenho a pressão de vácuo, eu tenho a pressão atmosférica, eu calculo a pressão absoluta, que é 13 centímetros de Hg. Então, conta simples mesmo, né? Então, eu peguei aqui minha expressão, né, coloquei aqui e fiz a substituição dos valores e eu obtive a pressão absoluta de 13 centímetros de Hg. Então, aqui é uma pressão de altura de cota, tá ok? Então, convertendo essa pressão aqui, né, de centímetros de Hg para Newton por metro quadrado ou Pascal, né, eu vou utilizar essas relações, né? Então, eu vou passar primeiro 13 centímetros Hg para milímetro de Hg, né? Depois eu fiz essa relação aqui, que 1 milímetro de Hg é igual a 13,6 kg por metro quadrado, tá? Fazendo a substituição, eu vou chegar aqui a minha pressão, que é igual, né, eu vou cancelar aqui, né, cancela essa unidade com essa, eu vou chegar que a minha pressão absoluta é 13,6 kgf por metro quadrado. Só que eu quero não em kgf por metro quadrado, eu quero em newton por metro quadrado. Então, novamente aqui, né, eu vou usar essa relação. 1 kgf é igual a 9,8067 newtons. Então, depois eu vou cancelar kgf com kgf, vai sobrar newton por metro quadrado. Então, para passar esse valor aqui, né? Desculpa, eu esqueci do 130 aqui, né? Para passar esse produto 130 por 13,6 para Pascal, eu tenho que multiplicar aqui por 9,8067, tá? Então, multiplicando 130 vezes 13,6 vezes 9,8067, eu vou chegar no valor que o exercício que o enunciado pediu, que é em Pascal. Tá bom? Então, isso aqui é sempre, como eu já falei, sempre carregar as unidades, né? Você perde um pouco de tempo, mas também evita de esquecer de fazer alguma conversão de unidades, tá bom? Pessoal, agora já quase 42 minutos, né, de aula, né? Desculpa eu ter estendido um pouco aí, tá? Talvez na quinta-feira, né, eu vou fazer mais uma aula falando de gases, gases perfeitos ou gases ideais e gases reais. Seria a aula do dia 10 de setembro, tá? E, se for o caso, eu abro ali a palavra, né? Eu vou fazer a aula do dia 10 de setembro. Essa aula de hoje, que eu estou terminando de gravar agora, né? É a aula do dia 8 de setembro, tá? De 2020, terça-feira. E a aula do dia 10 de setembro eu vou falar um pouco aí eu falei hoje um pouco de energia, um pouco de trabalho, eu vou falar um pouco aí de gases reais e ideais, tá? E, se for o caso, eu abro um pouco a palavra, faço um encontro com vocês. Como essa aula do dia 10 de setembro é uma aula gravada, né? Então no dia 10, se for o caso, eu abro aí no horário de aula, né? Que é quinta-feira, né? A gente quase esquece o horário da aula, né? Quinta-feira é 1h30, né? Então, se for o caso, eu faço encontro virtual ao vivo com vocês na quinta-feira, tá? Do dia 10 de setembro, 1h30 da tarde, tá bom? Então, mais uma vez eu agradeço aí, né? Tá? A gente começou hoje abordando aqui, né? Depois que eu falar de gases ideais e reais, a gente vai voltar nesse item aqui, tá? Esse item aqui, 2.5 do Moran Shapiro, tá? Seria para aula do dia 15 de setembro, tá bom? E então a gente começou aqui no item 2, né, o capítulo 2, energia, primeira lei da termodinâmica, tá? Do livro de Moran Shapiro, tá bom? Eu agradeço mais uma vez a presença aí de todos e qualquer dúvida estarei vou abrir um fórum ali para vocês, né, para vocês tirarem as dúvidas, né? E então, a gente for o caso, a gente marca um encontro ao vivo pelo Google Meet no dia 10 de setembro, né? Então, eu termino aqui então, né, a aula de hoje, né? Essa aula, repito, né, para o dia 8 de setembro, né, de 2020, terça-feira. Tá bem? Um abraço para vocês, até mais.